Olá a todos, a paz do Senhor Jesus. É uma honra estar aqui com os irmãos para ministrarmos essa aula da Escola Bíblica Online e estamos com a revista com o tema Sermão do Monte, a ética, os valores e a relevância dos ensinos de Jesus Cristo. Vamos estar hoje aprendendo a lição 3, que tem o tema A Mensagem das Bem-aventuranças. Na lição 1, o pastor Luiz Margarida esteve ministrando o Sermão da Montanha e a sua essência. O Sermão da Montanha nos levará a conhecer quem são os verdadeiros cristãos, quem são os verdadeiros seguidores de Cristo. E ele veio nos ensinar um pouco sobre o Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, conforme está na sua versão da sua Bíblia. Na lição 2, a diaconisa Luciana Evangelista esteve ministrando humildade, o alicerce da felicidade cristã. E a primeira bem-aventurança apresenta o caminho da felicidade. A humildade é sobre essa qualidade que todas as demais bem-aventuranças se apoiam. A felicidade começa na humildade. E damos início, então, hoje à nossa lição de número 3 sobre as mensagens da bem-aventurança. E como texto áureo, nós temos Salmo 128, versículo 1, que diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Como verdade aplicada, nós temos as bem-aventuranças revelam que não há harmonia entre o valor do reino de Deus e o valor do mundo. O objetivo dessa lição é apresentar as virtudes que alicerçam a vida cristã, destacar as virtudes que tratam da vida prática e mostrar o estilo de vida diferenciado do nosso Mestre Jesus. Começamos então com o nosso texto referência, que está em Mateus capítulo 5, do versículo 4 ao versículo 10. Vamos estar lendo e vai estar projetando aí para vocês verem também. Diz assim: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. As bem-aventuranças, elas nos ensinam como os valores transmitidos por Jesus Cristo, eles são totalmente contrários aos valores adotados pelo mundo. E a partir desse ponto, nós damos introdução à nossa aula e começamos então a trabalhar os pontos. No primeiro ponto, nós vamos trabalhar virtudes que alicerçam a vida cristã. Mateus 5:48 diz assim: Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Cada bem-aventurança descrita por Jesus é consequência de uma atitude adotada, a qual expressa o valor que norteiam todos os que procuram viver segundo as leis do reino de Deus. Ou seja, as bem-aventuranças vai nos moldar para um caminho da perfeição, para sermos perfeitos como Ele é, como nosso Pai é, como Jesus, ao passar por essa terra, nos ensinou. No ponto 1.1, o alicerce de toda felicidade. Mateus 5, versículo 3, diz assim: Bem-aventurado os pobres de espírito,
porque deles é o reino dos céus. Essa primeira bem-aventurança, ela foi bem descrita na aula anterior. Se você não assistiu, eu aconselho, pause esse vídeo, pode ir assistir. Nós vamos estar colocando aqui no card o link para essa aula, que é a aula da diaconisa Luciana Evangelista, e ela trabalha bem a relação dessa primeira bem-aventurança. A pobreza de espírito é a principal virtude de todo o ensino das bem-aventuranças. Por isso eu aconselho vocês verem a aula anterior, porque ela é a base de todas as demais bem-aventuranças a qual vamos estar trabalhando e estudando nesse momento. Os pobres em riquezas material são cientes da sua deficiência. Nós sabemos que aqueles que são pobres financeiramente, materialmente, eles sabem da deficiência deles, eles sabem a necessidade que eles passam. E assim também tem que ser os pobres de espírito, ter a consciência da deficiência que nós temos sem Cristo, sem Deus. Sermos cientes da carência espiritual, da necessidade absoluta que nós temos de Deus. A inversão de valores no reino de Deus e no mundo. Eu estou lendo um livro que chama O Deus que Destrói Sonhos, do Rodrigo Bilbo. E uma parte que me chamou muito a atenção, e é incrível como Deus faz as coisas, e ao começar a ler essa lição, eu comecei a ler esse livro também. E na página 81 diz assim: quando leio a descrição da cidade santa em Apocalipse 21, eu vejo que as ruas são de ouro, ou seja, o que é importante para nós aqui na terra será chão no céu. É incrível a inversão de valores no reino de Deus e no reino do mundo. Aqui nós vivemos onde o ouro é um bem precioso que todo mundo almeja, todo mundo quer, todo mundo busca. E no céu vai ser a estrada que nós vamos pisar, o chão onde nós vamos passear. E essa é uma inversão pequena, material de valores que nós temos, mas tem muitas outras que nós podemos ver. E como nós mencionamos no início, que é diferente os valores de Cristo com os valores do mundo. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. É o ponto 1.2. E quem nunca chorou? Ou quem não está chorando neste momento? Ou quem não vai chorar um amanhã? Até Jesus chorou. João 11:35. Naquele momento que ele estava para ressuscitar Lázaro. Jesus chora pela condição que ele via os seus amigos passando, pela condição da morte de Lázaro, pela condição do pecado. Então, todos choramos, mas a Bíblia fala e Jesus nos diz que somos bem-aventurados, porque nós seremos consolados. Mas as pessoas atualmente, principalmente a atualidade em que vivemos, as pessoas não querem mais chorar. Não querem mais viver a realidade. E, para isso, buscam entretenimento. Entretenimento mediático, entretenimento cinematográfico. E sempre buscam um escape. Mas a Bíblia fala que bem-aventurados que choram, porque o Espírito Santo nos consolará. A consciência do nosso estado, qual estado? O estado do tópico anterior, os pobres de espírito. Esse estado, ele deve nos conduzir ao quebrantamento e ao arrependimento. E nós sabemos que mesmo chorando, porque nós somos falhos, nós não somos nada, somos totalmente dependentes de Cristo Jesus e Deus, mas nós temos um Deus em que sempre está pronto a nos receber de volta em sua presença. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5:5. Dando continuidade ao ponto 1.3, trabalhamos agora a herança dos mansos. John Stott, ele diz que a condição
pela qual tomamos posse da nossa herança espiritual em Cristo não é a força, mas a mansidão, pois tudo é nosso se somos de Cristo. E como é difícil alcançar a mansidão. Muitas das vezes nós queremos fazer pela nossa maneira, do nosso jeito. Se está demorando, eu quero fazer acontecer mais rápido. Mas as coisas não devem acontecer do nosso jeito. As coisas não devem acontecer pela força do meu braço, mas sim em mansidão, aguardando que Cristo tenha o melhor para nós. Ser manso é ter consideração pelos outros. É ser cuidadoso ao cuidar dos outros. Então, como eu posso ser manso? Eu só posso ser manso quando eu tenho relação, alguma proximidade com os outros, com os meus irmãos. A mansidão aparece quando nós interagimos com as pessoas. É impossível você ser manso sozinho. Você só vai mostrar a sua mansidão se você é manso ou não, se eu sou, se nós somos, quando temos interação, quando estamos em uma sociedade, dentro da igreja, um grupo específico de jovens, um grupo específico de amigos. Ali nós podemos demonstrar essa bem-aventurança, que é a mansidão. E eu te faço uma pergunta: como você é diante dos outros? Como eu sou? Se faça essa pergunta: como eu sou diante dos outros? Como eu sou diante do meu pastor? Como eu sou diante do limpador do banheiro da minha igreja? Eu ajo da mesma maneira? Eu trabalho com mansidão tanto para um quanto para o outro? Ou minha paciência é um pouquinho diferente para com o pastor e para com o que está limpando um banheiro, alguém que está na recepção, um irmão que está arrumando um cabo? Temos que pensar, porque bem-aventurados são os mansos, e esses herdarão a terra. Passamos então para o tópico 2, o ponto que trabalha o sermão em relação à vida prática. As bem-aventuranças se conectam e elas nos conduzem para altas dimensões. Elas nos conduzem para o céu. Elas nos conduzem a sermos melhores. Elas nos conduzem a sermos como Cristo é. No tópico 2.1, Mateus 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Ter sede, ter fome de justiça, é o mesmo que desejar estar bem com Deus. Como podemos ver no Salmo 42, no versículo 1 e no versículo 2, que diz assim: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim, por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Ter fome e sede de justiça é como aquela corça que anseia pela água. Ela está tão sedenta, com tanta sede, que ela enfrenta as barreiras, enfrenta os intempéries, enfrenta os animais que podem estar ali caçando ela, buscando a água. E assim temos que ser. Temos que ter fome e sede de justiça. Ter fome e sede de justiça é desejar viver um relacionamento com Deus, mas também é desejar ter um relacionamento com os outros, com os demais, com os nossos irmãos, com as outras pessoas. E isso é humildade. Passamos então para o ponto 2.2, Mateus 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Esse é uma bem-aventurança que mais pega, que Jesus nos mostra que vamos pagar na mesma moeda. Ou seja, avançamos agora para um novo estágio na nossa vida cristã. Misericórdia, ela tem a ver mais com o caráter cristão,
Passamos a trabalhar então agora não só as nossas necessidades, o choro, mas vamos trabalhar então uma nova etapa, que é o caráter cristão. Em Provérbios 14, 21, diz assim: o que despreza ao seu companheiro peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Nós vivemos tão preocupados, tão cansados, tão difíceis as coisas, sem tempo para nada, que nós pensamos só nos nossos próprios sentimentos. Nós pensamos no nosso umbigo e nós não temos tempo para pensar nos sentimentos dos nossos irmãos, daqueles que estão ao nosso redor, que têm passado por dificuldades, talvez que eu passei ou que você passou, e com o nosso testemunho nós podemos ajudá-los. E não só tempo, mas nós estamos tão preocupados com nós mesmos que nós gastamos tanta energia com a gente, tanta energia conosco, que nós não temos energia para agir com o nosso próximo. E eu falo do nosso próximo, é dentro de casa. Os nossos pais, nossos cônjuges, nossos filhos. E bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Será que nós temos agido com misericórdia com os próximos, com os outros, com os de casa? Jesus afirma que receber misericórdia, só vai receber misericórdia quem é misericordioso. Ele diz: Jesus elogia os misericordiosos e afirma que receberão na mesma moeda a compaixão que expressam para com os outros, ou seja, empatia. Então, vemos que bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5, versículo 8, continuando no ponto 2.3. E a Bíblia, por diversas vezes, ela nos mostra que o coração é o centro da vida. Que todas as coisas, tudo, boa ou ruim, ela procede do nosso coração. Em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? E outras passagens também nós vemos que o coração é enganoso. Então nós precisamos de corações limpos. E como tem que ser um coração limpo? Como eu sei que o meu coração é limpo? Nosso coração é limpo quando ele não está dividido. Só pode existir um Senhor. Não tem como eu estar adorando a Deus e eu colocar outro Senhor no lugar. O dinheiro, o trabalho, minha esposa, meus filhos. Um coração só é limpo quando nós colocamos unicamente Deus acima de todas as coisas. Só assim nosso coração pode ser limpo. O princípio da pureza do coração está em reconhecer que nós não somos nada e que nós dependemos 100% de Deus. Então o meu coração não pode estar dividido 50% dependência de Deus, 50% dependência do meu braço, dependendo somente de uma pessoa, ir atrás de profecia, ir atrás de um pastor para orar por mim. Nós temos que depender 100% de Deus. Só assim nós teremos os corações limpos. Terminamos então o nosso ponto 2 e damos início ao ponto 3, indo ao fim dessa aula. E o ponto 3, nós vamos trabalhar uma vida contagiante e diferenciada. Aqueles que compartilham o mesmo estilo de vida do Mestre serão rejeitados e perseguidos no mundo. Mas Cristo os elogia, chamando-o de bem-aventurados. Meus irmãos, nós sofreremos perseguições,
por causa de Cristo. Não tem como escapar. E já no próximo versículo, do capítulo 5 de Mateus, versículo 9, diz assim: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores, eles se destacam. Homens e mulheres são diferentes, eles se destacam no mundo. Os pacificadores, eles têm algo diferente, eles têm algo, um brilho diferente, eles têm algo que é diferente. Por quê? Porque eles estão debaixo de uma palavra de Deus. Eles estão agindo de acordo com o poder do Espírito Santo e pelo caráter de Deus. Os problemas humanitários se originam sempre no coração, como vimos no tópico anterior. E como eu sei que os problemas humanitários se originam no coração? Eu te pergunto, por que acontecem as guerras? Porque, em sua maioria, 2 líderes em uma briga e nenhum quer dar o braço a torcer. Uma briga de trânsito só acontece quando os 2 estão brigando. Porque se um desiste e vai embora, não tem com quem o outro brigar. Como diz o ditado, quando um não quer, 2 não brigam. E a lição ainda nos traz uma pergunta: como trazer paz em um mundo de tantas guerras? A resposta está novamente no ponto anterior: purificando os corações dos homens. Somente os corações limpos podem ser pacificadores. Somente os corações que encontram purificados podem ser pacificadores. Porque existe uma diferença entre pacificador e apaziguador. Procurando o significado, eu encontrei assim: apaziguadores mantêm a paz de uma perspectiva de medo, evitando o conflito, enquanto os pacificadores, eles restauram a paz. E a lição, ela vem nos mostrar que é impossível uma pessoa que não tem um encontro com Jesus, que uma pessoa que não foi transformada pelo poder do Espírito Santo, venha ser pacificadora. Porque ela não conseguiu encontrar a paz nem para ela. Como ela vai trazer paz se ela não tem a paz? No máximo, ela vai conseguir apaziguar. No máximo, ela vai ser uma apaziguadora. Mas nós precisamos de pacificadores. Nós precisamos que o Senhor nos envie pacificadores para esse tempo. Que nos envie pacificadores para a seara, que a seara é grande e precisa de pessoas com esse tipo, que é ter um coração limpo, um coração puro, para trazer a paz em seu meio, trazer a paz na igreja. E como nós lemos na lição, no tópico da lição, que diz uma vida contagiante e diferenciada. Nós já vimos que nós precisamos ser diferentes do mundo. Mas eu também te garanto, meu irmão, a pacificação, as pessoas que trabalham através da paz, que buscam a paz, os pacificadores, eles são contagiantes. Como é bom estar perto de quem é pacificador. Como é bom estar perto de quem traz a paz. Como diz a palavra de Deus em Isaías 52:7. Como é bonito ver um mensageiro correndo pelas montanhas, trazendo notícia de paz, boas notícias de salvação. Nós vivemos em um país que não tem guerra, mas nós estamos vendo a guerra na Ásia, Ucrânia e Rússia. E eu tenho certeza que o que aquele povo mais quer é pessoas levando a notícia de paz para aquele tempo, levando notícia de paz para eles. Então é contagiante quando nós buscamos ter um coração limpo, buscamos ter um coração
purificado por Cristo Jesus e trabalhamos a paz e viemos trazer a paz. No tópico próximo, o ponto 3.2, nós vamos trabalhar a relação dos perseguidos por causa da justiça, que está em Mateus 5, versículo 10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Vimos lá atrás uma bem-aventurança que nos levará a herdar a terra. Mas agora nós temos uma bem-aventurança que mudou de nível, um nível muito maior e melhor, que é o reino de Deus. Nós alcançaremos o reino de Deus. John Stott nos afirma também que não há dúvida que a perseguição é simplesmente o conflito entre dois sistemas de valores irreconciliáveis. E perseguição por causa da justiça, a justiça de Deus. É a perseguição por estar buscando ser como Jesus foi, buscando a justiça que Cristo nos ensinou. E muitas das vezes o texto nos mostra, e nós vemos no nosso dia a dia, que as pessoas são perseguidas, sim, pela justiça, por causa que estão buscando a justiça. Existe nesse exato momento muitas pessoas que estão em países sendo perseguidas, sendo mortas. Mas nós temos também pessoas no nosso meio que estão sendo perseguidas por causa de Jesus, num trabalho, a partir do momento que ela fala a verdade, que ela não quer mentir, ela fala, não minto porque eu sou cristão, elas vão ser perseguidas por causa dessa justiça. Mas também vemos que temos muitos irmãos que sofrem perseguição por estar fazendo aquilo que não foi chamado para fazer, por situações criadas sem a direção de Deus. Então nós temos que parar quando estamos sendo perseguidos e analisar, eu estou sendo perseguido pela justiça? Eu estou sendo perseguido porque eu estou servindo a Deus? Eu estou sendo perseguido porque eu estou fazendo algo que Deus não me pediu para fazer? Ah, mas como eu vou saber que eu estou fazendo algo que Deus não pediu para fazer? A lição nos mostra, em Provérbios 6, no versículo 16, que diz assim, Provérbios 6, versículo 16 ao 19. 6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma 7ª a sua alma detesta: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre os irmãos. Então é simples sabermos se nós estamos sendo perseguidos por causa da justiça de Cristo ou porque nós estamos fazendo algo que não fomos chamados para fazer. Outra parte que me chamou a atenção no livro, ao qual eu estou lendo nesse exato momento, é que o Rodrigo Bibo, ele vem trabalhar a questão da discípulo. Por várias vezes nós trabalhamos a questão nessa lição sobre ser cristão, buscar cristão, eu sou cristão. Mas eu achei muito interessante ele vir falar o que significa ser discípulo. A Bíblia define como discípulo aquele que se submete à disciplina de Jesus, as bem-aventuranças. Seguir a Jesus, isso é ser discípulo. E só isso já deveria nos causar um frio na espinha. E ele continua então, e ele traz uma ideia de John Stott, que ele diz assim, John Stott no livro O Discípulo Radical, ele defende a ideia de que não deveríamos ter abandonado o termo discípulo para se referir aos seguidores de Jesus, visto que o termo cristão só aparece 3 vezes na Bíblia. E ele continua e afirma que ambas as palavras, cristão e discípulos, implicam em relacionamento com Jesus. Porém,
discípulo talvez seja mais forte, pois inevitavelmente implica em relacionamento entre o aluno e o professor. E é muito interessante como as bem-aventuranças nos mostram que nós podemos ser perseguidos por Cristo. Por quê? Porque nós somos discípulos dele. Nós temos que ser discípulos dele. Nós temos que ter esse relacionamento com ele. Temos que buscar viver como ele viveu. E isso vai nos trazer perseguição. Mas o reino de Deus é nosso. Passamos então para o nosso último ponto, 3.3. Insultados por amor a Cristo. Mateus 5,11. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vocês. Abel foi perseguido por Caim somente porque ofereceu um culto sincero a Deus. E quando você pega a Bíblia do início até o fim, nós vemos homens de Deus sendo perseguidos simplesmente porque servem a Deus. Quantos profetas não foram perseguidos, presos, mortos, esquartejados, porque serviam a Deus, por causa da realeza do reino de Deus. Em Hebreus 11, no versículo 36 em diante, diz assim: outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos a fio de espada, andaram como peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa. Então, bem-aventurados são vocês quando por causa de Jesus serão insultados, serão perseguidos, as pessoas mentindo, vão dizer mal contra vocês. E não é só com a gente, não foi só com os apóstolos, foram com todos os homens de Deus. E a bem-aventurança anterior que nós trabalhamos, que bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Mas essa bem-aventurança é simplesmente por causa da comunhão com Cristo. Simplesmente por causa da nossa comunhão com Jesus. Só por termos essa comunhão com Jesus, nós seremos perseguidos. Mas existe um galardão. Mateus 5, versículo 12, que diz assim: alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então existe um galardão, meus irmãos. Seremos caluniados, seremos perseguidos, mas somos bem-aventurados e temos um galardão grande de recompensa no céu. Em prática, as bem-aventuranças nos mostram quem são os verdadeiros seguidores de Jesus, quem são os discípulos de Jesus. E se você quer ser um seguidor, um discípulo de Jesus, se você quer ter a herança do reino dos céus, quer ir morar no céu, temos aqui uma lição que nos mostra como fazer, como caminhar, como buscar. É só praticar e seremos bem-aventurados. Seremos como Cristo nos pediu para ser, perfeitos como o Pai é. Chegamos então ao final da nossa lição e eu quero deixar para os irmãos os Salmos 1, versículo 1 ao 3, que diz assim: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei
medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Somos bem-aventurados, somos felizes porque temos Cristo Jesus e somos dependentes dele, 100% dependente. As bem-aventuranças descrevem um modelo para o viver autêntico dos que respondem ao chamado do Senhor Jesus para serem seus discípulos e as recompensas, tanto presentes quanto futuras, reservadas ao povo de Deus. Finalizamos então a nossa lição. Semana que vem teremos a lição 4 com o tema O Sal da Terra e a Luz do Mundo. E nós vamos estar estudando a revelação de Jesus de duas responsabilidades que nós temos nesse mundo e as virtudes acrescentadas em nossas vidas. Meus irmãos, agradeço a você que chegou até o final, que esteve aqui comigo e tivemos esse momento, esse período de aula. Fiquem atentos que esse mês nós temos lindas lições, ótimas lições e um mês de muitas bênçãos, trabalhando em cima do Sermão do Monte. Amém?